Medo tens que o tentador te vá vencer. Luz te falta e onde estás não pode ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o mundo desse véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Irmãos e irmãs, graça e paz a todos, boa noite para vocês, boa noite para aqueles que também estão assistindo e aqueles que vão assistir a gravação desse culto. Como é bom nós podermos nos reunir como igreja, como é bom nós podermos nos reunir como uma família que pode não ser uma família de sangue, mas que é uma família da fé. É bom antes do culto a gente ter a oportunidade de ver as pessoas se cumprimentando, falando, brincando. Irmãos, não tem preço que pague o relacionamento que nós criamos, os vínculos que nós criamos na igreja. E não existe outra explicação para esses vínculos que não vem de Deus. Deus traz a comunhão. Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que também permite que nós tenhamos relacionamento uns com os outros, e glória a Deus por isso. Com essa mesma alegria desse hino que nós acabamos de cantar, eu quero trazer para vocês o texto que está em Salmos 100. É um salmo de ações de graças, Salmos 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, o mesmo Deus que nos chama para a obra, é o mesmo Deus que nos capacita para a obra. Esse mesmo Deus que nos capacita para a obra, é o Deus que permite que a gente faça a obra não como um fardo, não como um peso, no sentido de que eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que frequentar, eu tenho que fazer, mas esse Deus, o Senhor, Ele também gera no nosso coração uma alegria,
um prazer em servir. Não apenas pelo vir ou pelo estar na igreja, mas é essa alegria de ter a comunhão com os irmãos, a alegria de poder servir com os dons, com os talentos dos ministérios da igreja. Nós estamos vivendo isso, estamos vivendo essa etapa de crescimento na vida da igreja na prática, em que eu e você podemos nos colocar à disposição de Deus para servir. Eu e você somos servos de Deus, e que bom saber que Deus nos fortalece, Deus renova as nossas forças e permite que tudo que a gente faça, em nome de Jesus, seja feito com alegria, gere em nós disposição, gere em nós um desejo por querer mais de Deus. E o legal é que conforme nós queremos mais de Deus, nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor, como se essas pessoas fossem contagiadas por essa alegria de juntos servirmos a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Nós estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos como igreja, como família da fé neste lugar. Eu não sei o que moveu cada pessoa a este lugar, eu não sei quais são os propósitos com que as pessoas vieram a este lugar, Pai, mas o Senhor sabe. Por isso eu quero te pedir que o Senhor nos dê um coração alegre para fazer a tua obra, para te servir, que o Senhor possa nos dar um coração disposto, um coração que cante louvores a Ti, joelhos que se dobrem diante do Senhor, pois só o Senhor é Deus. Mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade e entregar este culto e a vida desses irmãos e dessas irmãs ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa é a hora que nós temos de adorar ao Senhor, de entregar a Ele todo o nosso louvor, tudo aquilo que nós trouxemos de melhor nessa noite. Toda língua um dia confessará e todo joelho se dobrará. Amém? Você crê nessa palavra? Amém, glória a Deus. Então vamos colocar em pé para cantar ao Senhor e dizer: vem, esta é a hora de te adorar, Senhor.
irmãos podem se assentar, para que a gente possa se achegar a Deus, atender a esse chamado que nós acabamos de cantar. O Senhor nos diz: vem. A única condição é: vem. Então, que a gente possa, nesse momento, se colocar diante de Deus. Eu não sei o que está se passando no seu coração, não sei o que passa na sua mente, não sei quais são os seus problemas, mas eu quero dizer que Deus, quando nós rendemos o nosso coração a Ele, quando nós confessamos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, pecado não é apenas aquilo que nós fazemos, mas pecado também é aquilo que nós deixamos de fazer diante de Deus, o pecado por omissão. Por isso que nesse momento, da forma como você preferir, assentado como você está, se você quiser usar o banco, quiser ficar em pé, o importante é que neste momento nós possamos render o nosso coração a Deus, abrir o nosso coração, dizendo para Deus: Pai, eu tenho falhado nisso, o Senhor me conhece, mas é preciso que eu e você abramos a boca e confessemos os nossos pecados, que a gente possa fazer isso enquanto nós ouvimos o cântico em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o meu coração, conhece o coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui, daqueles que estão nos assistindo também. Por isso, Pai, neste momento, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos purifique, que o Senhor possa permitir que nós nos afastemos dos nossos pecados, que a gente possa ter um coração aberto, um coração livre para receber mais do Senhor, um coração que influencia as pessoas que estão ao nosso redor, com amor, com alegria, com prazer em te servir. Que as nossas desculpas, Pai, que as nossas falhas, que os nossos erros possam cair por terra em nome de Jesus, que todos os obstáculos, que todos os bloqueios da mente, do coração, possam cair por terra em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar
na minha vida, na vida de cada irmão, de cada irmã durante este culto. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé novamente, meus irmãos, em atitude de louvor, adoração, a esse Deus que é fiel, a esse Deus que tem estado ao nosso lado, tem sido presente, tem demonstrado seu amor. E o que Ele pede de novo a nós é que nós tenhamos com Ele a mesma fidelidade, que nós possamos ter nos nossos corações a busca por uma santidade que nos aproxime dEle. É tempo hoje para que nós possamos louvar, o tempo é agora. Nós temos tido diversas oportunidades durante o nosso dia, durante a nossa vida, mas quão verdadeiramente nós temos colocado à disposição de Deus o nosso tempo. Mas ainda assim Deus é fiel, Ele nos honra a cada dia, onde quer que estejamos, fazendo com que nós possamos ser reconhecidos como filhos dEle. Nesse momento, nós vamos já confessados os nossos pecados e entregues ao altar do Senhor, livres agora para louvar, livres para adorar, porque Deus é fiel, amém? Amém. Nosso coração é Teu, Senhor. Nós declaramos nessa noite, Pai. Nós entregamos aqui, ó Deus, o nosso ser nas Tuas mãos. Queremos sim que as Tuas promessas se cumpram em nós, Pai. Mas para isso nós precisamos dar um passo em direção a Ti, Pai. Nós precisamos acreditar que nós temos o nosso dever, ó Deus. Nós temos o que Deus tem colocado em nossas mãos para cumprir aqui, ó Pai. E as Tuas promessas se cumprirão.
Os teus sonhos são maiores que os nossos sonhos para as nossas vidas, Pai. Não há mente humana que possa imaginar tudo que o Senhor tem preparado para nós. Oh, Jesus, glórias ao teu nome, Pai. Usa, ó Deus, a tua igreja no caminhar, ó Pai. Que o louvor, ó Deus, que a adoração, ela flua do nosso coração e que ela faça um mover diferente, Pai. Algo que possa transformar vidas, algo que possa modificar vidas, Pai. Nós não queremos, em nome de Jesus, que a tua igreja seja uma igreja parada, Pai. Essa igreja precisa caminhar, essa igreja precisa ir em direção ao Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, colocando as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Usa, Deus, o que nós temos de melhor. Sabemos que fraquejamos, sabemos que pecamos, Pai. Mas, ó Deus, não, que isso não nos impeça de estar na tua casa. Que isso não impeça, ó Deus, que o nosso pé possa seguir adiante. Que os nossos passos possam ir em direção àqueles que precisam de Ti. Aleluia, Deus. Toma o Teu lugar, ó Pai. Toma o Teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para Te receber, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. tudo agora, meu irmão, minha irmã. O meu coração no teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, pra que eu possa estar
tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Obrigado, Jesus. Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, os versos 24 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Verso 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, nós lemos a Tua palavra, precisamos de unção, tanto para falar como para ouvir, e que nesse tempo de reflexão na Tua palavra, o Senhor possa edificar os nossos corações, o Senhor possa ministrar em nós. Nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto sempre de fazer o meu sermão olhando mais ou menos numa direção. Nós falamos nestes domingos sobre a importância de termos um encontro pessoal com Deus e as consequências de um encontro com Deus, que é vida transformada, restaurada, curada, liberta. A pessoa que tem um encontro com Deus, ela se torna uma missionária. A pessoa que é curada, liberta, que tem essa oportunidade, se enxerga e enxerga os outros e se dispõe a serviço da obra de Deus. Nosso maior desafio é levar a igreja, as famílias da igreja, a ter uma experiência pessoal com Deus, para que, vivendo uma experiência pessoal com Deus, haja transformação, haja cura, haja libertação nas famílias, haja salvação, e a igreja possa se tornar uma igreja forte, poderosa. Uma igreja forte é uma igreja que ela não reúne aqui, mas ela reúne em casa. É uma igreja que não realiza culto aqui, mas realiza culto em casa. O culto não se dá aqui somente, mas é um culto que já vem de casa. Eu costumo dizer que o culto é o momento que a gente vem para oferecer, relatar para Deus, compartilhar com os irmãos tudo que nós vivemos durante a semana. Independente das tribulações, dos nossos afazeres, das nossas dificuldades, mas quando a gente chega aqui na companhia dos irmãos, aquilo que nós temos é o que nós oferecemos para Deus. E talvez você possa estar pensando, pastor, mas durante a semana só aconteceu coisa ruim, só deu errado. Pois é, ofereça para Deus.
Diga: Deus, essa semana foi duro, Deus, essa semana não deu certo. Mas eu venho aqui colocar no teu altar, para que a próxima semana ela possa ser diferente, possa ser uma semana de vitória, possa ser uma semana que eu experimente o melhor de Deus. Então eu tenho trabalhado nesta direção, e no domingo passado eu falei sobre uma experiência do apóstolo Paulo, vivida por ele, que é o espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Qual era o propósito do mensageiro de Satanás? Ele era um homem que teve uma experiência profunda com Deus, mas nada disso impediu com que ele vivesse a vida, com as suas perseguições, com as suas angústias, com as suas lutas, com as suas injúrias, com as suas prisões, com os seus açoites. E logicamente o que o mensageiro de Satanás fazia é exatamente tentar pôr em dúvida a sua fé. Tipo, se você teve tantas experiências com Deus, se você teve, por que é que isso acontece com você? E é por isso que ele diz, então, em resumo, ele diz que quando ele era fraco, então ele era forte, porque o poder aperfeiçoava na fraqueza. Não é fraqueza no sentido da entrega, mas no sentido da confiança. Acreditar que Deus está no comando e acreditar que quando nós estamos a serviço de Deus, temos uma experiência com Deus, nós não deixamos de ser gente e viver a vida como qualquer um outro, mas que vivendo em obediência à palavra, nós vencemos e na fraqueza nós nos tornamos fortes. Eu quero, usando este relato que Jesus traz no final do Sermão do Monte, eu quero refletir com vocês hoje nessa direção, e de forma que a gente possa olhar numa sequência. Se você der uma olhada no início do Sermão do Monte, Jesus, antes de escolher os discípulos, ele passa uma noite toda orando. No outro dia, ele chama, escolhe os seus discípulos. E naquele mesmo dia, ele senta com eles e passa-lhes as instruções, lhes dá direcionamento. E no final do seu sermão, ele vai proferir estas palavras, uma metáfora, no sentido de que todo aquele, pois, que ouve. Então eu vou usar agora o meu estilão. Jesus está falando assim: olha, se você prestou atenção no que eu falei, no que eu ensinei, bem, agora chegou a hora de você pôr em prática. Escolhi vocês, chamei vocês, capacitei vocês, orientei vocês, nós estamos caminhando juntos, então agora é hora da gente ver como que funciona isso. E é interessante que ele usa a expressão aquele que ouve e pratica. Nosso maior desafio é ouvir e praticar. A gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir. O meu pai costumava dizer o seguinte: às vezes ele falava com a gente e ele ficava bravo, porque ele falava assim: vocês escutam, mas não ouvem. Dá para entender isso? Escuta, mas não ouve. Se a gente fazia que escutava, mas a gente não levava a sério ou não punha em prática. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos é: vocês precisam, se vocês ouviram, agora é hora de praticar. Porque a palavra de Deus só vai gerar vida se a gente praticar. Eu gosto de uma expressão, ainda que esteja desconectado do que eu estou falando, mas lá em Malaquias, quando o Senhor está orientando, o profeta está falando a respeito do dízimo, ele diz, manda trazer os dízimos à casa do Senhor, e ele fala assim: fazei prova de mim. Experimente para você ver se eu não sou um Deus que zelo de vocês. Se nós atentarmos para essa mesma passagem de Malaquias, ele está dizendo assim, vai dizer assim: porque eu, o Senhor teu Deus, não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos.
Então nós somos sustentados por esse poder da graça, da misericórdia de Deus, eu e você. Eu não sou sustentado porque eu sou bom, eu sou sustentado porque Deus é bom, e apesar de mim, Ele me sustenta, Ele me coloca de pé, Ele não desiste de amar, Ele insiste comigo. E eu e você precisamos experimentar isso, para que a gente possa não só viver como um depósito de bênção, mas como um canal de bênção, um influenciador daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos avançar, a ponto de que a nossa vida espiritual ela não se resuma apenas a uma religiosidade, num conformismo no qual nós não experimentamos daquilo que Deus tem para nós. Amados, há muita gente ao nosso redor clamando, há muita gente ao nosso redor precisando. E eu e você, conversando com o Ailton falou para mim várias vezes, ele vai aprender a ser mineiro, mas por enquanto ainda não está dando certo. Mas a ideia de ser sal e luz, e eu gosto muito desta expressão de Jesus, porque sal é aquilo que dá sabor. Comer uma comida sem sal, olha, nem doente gosta. E o sal é aquilo que dá né, como diz aí a gíria, desculpa, mas dá um tchan, né, na comida. E nós precisamos ser esse sal que faz com que as pessoas queiram experimentar. A gente acostuma comer pelos olhos, não é verdade? Ou às vezes também pelo paladar. Às vezes a gente não comer pelo olfato, né? Agora eu tenho aí uma suporte aí, quando eu erro, eu dou uma olhada, maravilha, glória a Deus. Mas a gente acostuma, e você sente aquele prazer quando você vai comer. Se não tiver sal, por mais bonito, por mais cheiroso, você vai estar sem sal. Sabe, e a gente não pode ser uma comida sem sal. A gente precisa ser algo que as pessoas queiram experimentar e gera prazer nelas. Mas ele diz também que nós somos luz, porque nós sabemos que vivemos no mundo em trevas. Ser luz aqui dentro, com essas luzes acesas, não fazemos diferença nenhuma. Mas quando a gente sai dessa porta e que nós enfrentamos o mundo em trevas, se você for mesmo um borrão, as pessoas irão te enxergar. As pessoas haverão de ver, e você será, de fato, uma referência para que elas queiram conhecer o Evangelho que nós conhecemos. Por isso a palavra de Deus, ela nos traz uma exortação, no sentido de que aquele que ouve e pratica. E eu quero dizer isso, duas coisas difíceis de fazer: ouvir e praticar. Lembra que o meu pai dizia, meu pai era um sábio, apesar de nunca ter ido numa escola, mas palavra de sabedoria, e ele brigava com a gente, falando: vocês escutam, mas vocês não ouvem, ou seja, entra aqui, sai aqui. A minha preocupação é de que a pessoa passa uma vida toda na igreja e ela não prospera na vida espiritual, ela não cresce, ela conforma naquele patamar em que ela está e não há progresso. Por que não há progresso? Porque não há prática da palavra. Eu gostaria de pensar um pouco mais com vocês. Se nós olharmos para este texto, nós vamos ver essas instruções, e é uma metáfora para tratar da vida espiritual. Ele fala de construção, mas é para tratar da vida espiritual. E esta casa que Jesus está se referindo, pode ser a família, ou é a família
é a vida, é a igreja, que se não tiver uma estrutura sólida, se não for construída numa rocha, o primeiro vento leva. É por isso que nós vemos na vida, no dia a dia da vida da igreja, quantas pessoas nós perdemos, às vezes por coisas tão insignificantes. É porque eu falei para a irmã, olha, eu não quero, né? Qualquer coisa que eu falo aqui sobre a música, já sai. A gente tem que lidar muitas vezes com luva de pelica, porque qualquer coisa é aquela fragilidade. Isso tira das pessoas a oportunidade de crescer. Nós precisamos ser confrontados com a palavra. Nossos erros precisam ser confrontados na palavra. Nós precisamos, se queremos ter uma relevância na cidade, nós precisamos vivenciar isso de forma que essa graça transformadora venha a nós, faz de nós sim sal e luz. Eu quero ainda pensar com vocês, se planeja os negócios, se planeja viagens, mas não se planeja, nem sempre se planeja um casamento, não se planeja ter os filhos, não se planeja a vida espiritual. Porque nós vivemos de momento, este momento está dando tudo certo. Então não há necessidade de se render a Deus, para Deus tenha misericórdia, nos auxilia. O que acontece, o que nós vemos hoje, é a quantidade de gente ferida, machucadas com feridas abertas, famílias que não se entendem, problema sério dentro das famílias, de mágoa, de ressentimento, de briga, não há amor, não há compaixão. Nós precisamos vivenciar essa graça de Deus que nos capacita a partir da nossa casa, usar de compaixão, de misericórdia, um avivamento de compaixão no nosso meio, para que o mundo possa então conhecer o poder da graça que transforma. Eu acostumo brincar aqui, para quem não ouviu essa brincadeira, porque ela é tão repetitiva, né? Mas eu gosto de fazer isso sim. Isso é como se fosse uma fórmula fixa. Você imagina eu vendendo remédio para calvície e falando assim, olha, é muito bom. Não que eu seja careca, por favor. Mas pensa nisso, tentando convencer o cidadão de que esse é tiro e queda. O camarada vai bater o olho em mim e vai dizer, não colou não. Mas nós queremos fazer isso com o evangelho. Ele não me transforma, ele não muda a minha vida, ele não me tira da zona de conforto, mas eu quero que ele faça isso com o outro. Até porque é fácil querer mudança na vida do outro. A gente ora para o outro e fala, oh, Deus abençoa a vida do irmão Walter. Quebra, joga o cara numa moenda, faz dele um pó, é fácil. Eu quero ver você orar para você. Se colocar diante de Deus, fala, Deus, aqui está o teu servo. Ah, Deus, joga ele numa moenda, mas torce o cara. Fala, Deus, vai devagar. Deus, vai devagar. E nós queremos um evangelho que seja capaz de transformar o outro, mas que não me incomode. Nós queremos que o mundo seja salvo, desde que não conte comigo. Nós queremos que a igreja avança, prospera, desde que eu não precise orar, clamar, buscar, experimentar desse Deus, para que a gente possa viver a comunhão verdadeira, amor verdadeiro, para que o mundo creia que Jesus foi enviado como salvação. Eu gostaria que nós pensássemos que essas feridas no seio da família, elas existem porque não se tomou cuidado no planejar. Agora eu quero pensar com vocês, o que difere nesse texto que nós lemos, um construtor do outro? Veja,
O que muda ali não é a circunstância, mas o que difere não é a circunstância, mas é o tipo de alicerce. E veja, uma casa edificada na rocha, segundo o texto, ela não está isenta de viver as mazelas da vida. Então, quando ela está alicerçada na rocha, a diferença é que ela não cai. Ela enfrenta tempestades, mas ela não cai. Uma pergunta: por que algumas pessoas fracassam na caminhada da fé? Você já parou para pensar? Talvez você pudesse dizer assim, pastor, talvez você nunca fracassou. Sim, a gente vive de momentos adversos na vida. Se não é Deus usar da sua misericórdia, graça, compaixão, a gente nem existiria. E veja, o relato que nós lemos, ambos os construtores tinham uma mesma missão: construir a casa. E veja só, esse construir a casa é uma metáfora, porque fala da construção da vida espiritual. É esse viver diário em obediência à palavra de Deus. Isso é construir. Então, se eu tenho uma base sólida, essa vida espiritual, eu não estou isento dos conflitos, das circunstâncias, mas certamente eu vou ter força em Deus, com base na palavra, para enfrentar e vencer. O verso 24, ele vai dizer assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Prudente aí tem a ver com sábio, comparado a um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, esse construir, ele não pode ser um construir de qualquer forma. É um construir com alicerces profundos. Se nós olharmos para o mesmo relato no evangelista Lucas, ele vai dizer que esse homem sábio prudente, ele cavou profundo antes de construir a casa dele. Se você quiser confirmar em Lucas, ele vai dizer isso. Ele cavou profundo para encontrar bases sólidas para a construção dele. Então o evangelista Lucas usa essa expressão, cavou com profundidade. E isso nos traz um grande ensinamento, se o nosso desejo é viver uma vida cristã frutífera. Porque não há como frutificar vivendo na superficialidade. Um evangelho raso não transforma. Um evangelho que não transforma a vida não faz sentido. Então nós precisamos olhar para isso. Lucas vai dizer de cavar profundamente para construir. Então, se queremos uma vida espiritual que dá fruto, nós precisamos sair do raso, não contentar com a média e a gente avançar. Eu quero pensar ainda mais um detalhe. Se desejamos viver uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos aprofundar na palavra, na oração, no relacionamento com os irmãos, no relacionamento com Deus, porque são os meios que se dispõe a nosso comprometimento com a igreja local. Se nós não nos comprometermos, a vida cristã, ela exige esse tipo de situação. Nós somos salvos pela graça, mas essa graça manifestada não nos isenta de viver a vida
e experimentar essa vida na comunhão com os irmãos, na comunhão com Deus. Não é algo que Deus me dá e acabou, eu me encosto e boa. Mas é algo que exige de mim atitude. Nós precisamos pensar que esta é a nossa tarefa de buscar aquilo que Deus tem para a gente. Nós precisamos também questionar que tipo de construção a gente está fazendo. Isso tem que ser uma tarefa individual e também coletiva. Nós precisamos levar a vida cristã a sério. Não dá para levar a vida cristã na barriga, como diz a gíria. Se levar ela na barriga não é suficiente, porque nós precisamos descobrir o valor e o poder da oração. Nós precisamos descobrir o poder de relacionarmos. Eu gosto de um cântico, repito sempre, que diz que quando estamos juntos, há poder e autoridade no seu nome. Se nós acreditarmos nesse poder da oração, no valor da oração e buscarmos, juntos nós vamos experimentar o melhor de Deus. Então esses dois construtores, eles são para nós um modelo. O sábio é modelo por causa da prudência que ele teve de aprofundar para que a casa dele tivesse condições de sustentar-se. Mas nós também precisamos olhar para o insensato e aprender com ele, porque o erro do outro não é para que a gente possa criticá-lo, mas para que a gente possa evitar fazer o que é que ele faz. Se eu não concordo, não gosto, está errado, então que sirva de exemplo para que eu não faça aquilo. E não para ser um juiz, um acusador do irmão que errou. Eu preciso olhar o insensato e usar de compaixão, de misericórdia. Nós precisamos questionar o tipo de construção que nós estamos fazendo. E nós precisamos acreditar que há poder, e nós precisamos querer experimentar aquilo que Deus oferece. Nós temos a oportunidade de escolher, e isto é mordomia, não é? Da oportunidade. Eu posso construir a minha casa numa rocha ou na areia. E veja, o verso 26 vai dizer assim, ó: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O insensato aqui é o mesmo que negligente, imprudente. E é a negligência que leva a pessoa a construir de modo mais fácil. Então, sabe aquela ideia? Se eu posso construir de uma forma mais fácil, então eu vou fazer isso. A vida cristã muitas vezes se procura vivê-la do meio mais fácil, passando a mão na cabeça das pessoas. Nós precisamos compreender que para crescer, nós temos que ser confrontados sim com a palavra de Deus. E a negligência é que leva a pessoa a construir de modo fácil, mais cômodo, mais rápido. A construção da vida espiritual, ela não pode ser mais ou menos. Não dá para fazer meia boca. Nós precisamos começar bem e terminar bem. O homem prudente, ele não só ouve, mas ele pratica. E quando ele pratica, ele experimenta daquilo que Deus está oferecendo. Veio o vento, veio a chuva, e foi grande o ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Penso que muitos
não alicerçam a casa, a vida, a família na rocha, porque no momento presente as coisas estão bem, saúde vai bem, família vai bem, grana vai bem. Você imagina que amanhã você possa viver uma tempestade? Você nem passa pela tua cabeça. Então você está vivendo o momento, o presente, e você não se preocupa em construir, porque você nunca imagina que vai enfrentar uma tempestade. Só que quando a tempestade vem, não dá tempo de você cavar rapidamente para você aprofundar a sua casa. Por isso que a casa precisa ser edificada numa rocha, mesmo que neste momento não há nenhuma possibilidade, ou você não vê nenhuma possibilidade de tempestade. A gente não sabe o que vai enfrentar no dia de amanhã. Por isso, nós precisamos compreender isso. Então, muitos não constroem na rocha porque acreditam que o momento presente está bom. Por que eu tenho que gastar tempo orando? Por que eu tenho que gastar tempo compreendendo da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus? Por que eu tenho que gastar tempo somando com os irmãos na missão, no crescimento, no estudo da palavra? E eu quero aproveitar para fazer propaganda da nossa escola dominical. Que oportunidade maravilhosa que a gente tem na escola dominical. Que oportunidade. Você precisa fazer parte disso. Talvez muitos não façam parte, porque falam assim, eu já sei, quando der eu vou. Como se a gente não tivesse contratempo. Quando a tempestade chega, a casa construída na areia não resiste e cai. E um bom alicerce exige renúncia, rendição. Muitos não querem porque um bom alicerce precisa aprofundar. E muitos preferem viver na superficialidade. Uma vida cristã bem-sucedida, ela depende de aprofundar na palavra, na oração, no compromisso com a obra de Deus. E eu quero então concluir essa palavra dizendo o seguinte para você: não permita que a tua casa caia. Na relação destes dois construtores, eles tinham tudo em comum. Tinham que construir uma casa, não é isso? E a tempestade que veio foi comum, não é isso? Chuva, rio, vento. A diferença é que uma cai e a outra continua firme. Alicerce a sua casa na rocha. Nunca é tarde para recomeçar. Se você acredita que tem passado esse tempo todo na igreja e não teve a oportunidade, ou não deu oportunidade para si mesmo de experimentar o melhor de Deus, Deus te convida hoje a tomar uma posição. O Deus que nós servimos é um Deus de oportunidade. Pode ser que a tua vida, você acha que a tua vida está totalmente desgraçada, tem coração ferido, magoado, está cheio de cicatrizes, de ferimentos abertos. E que se não for curar, você vai atravessar a vida toda sofrendo, vai morrer sofrendo isso. E inútil, porque a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele se feriu na cruz para que eu e você pudesse ser curado. Ele diz, pelas minhas pisaduras você é curado. Eu não sei como que está a sua casa. Pode ser que esteja em plena harmonia, que coisa boa, glória a Deus. Quando eu falo plena harmonia,
Eu não estou dizendo que é aquela vida falsa de que lá a gente não tem aqueles conflitos do dia a dia. Mas eu estou dizendo que se você sente que a tua casa está com feridas abertas, arranhões profundos na alma, se você sente que a tua alma foi ferida, arranhada e que você está tremendamente arrasado, você não consegue vencer, não consegue avançar, não consegue encontrar uma razão para viver, não tem motivação para se oferecer, para viver uma vida comunitária, uma vida junto diante de Deus. É momento de liberar perdão, é momento de alcançar cura, é momento de receber cura, é momento de liberar perdão, de receber perdão. Talvez você possa dizer, pastor, mas minha casa já caiu, não tem nada que aproveite. Pois é, Deus é um excelente construtor. E Ele tem o poder de juntar aquele material todo desfeito, quebrado, e fazer uma casa nova. Por isso, nesta noite, eu gostaria de convidar você a dar uma oportunidade para si mesmo. Não aceitar viver escravo de mágoas, de ressentimento, de dor, de feridas. Não aceitar viver, passar a vida inteira na igreja sem experimentar Deus, sem experimentar ser transformado por Deus, sem experimentar o melhor de Deus, o poder de Deus, permitir que o Espírito trate, revele as áreas que a gente precisa mudar e mudar. Quem não consegue levar a sério a palavra de Deus para obedecer, também não pode levar a sério as promessas e as bênçãos de Deus. Preste atenção nisso. Muitas vezes temos dificuldades para obedecer a palavra, mas a gente acredita piamente que as promessas e as bênçãos a gente tem fé para recebê-las. Se o mesmo Deus que te manda você fazer algo que você não faz, não tem obediência, você acredita que Ele vai fazer com que as promessas aconteçam, realiza? Há uma incoerência nisso. Por isso Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele vai ter essa sustentação. Ele não vai deixar de ter chuva, de ter tempestade, de ter vento forte, mas a casa dele não vai cair. Sem obediência à palavra, nada pode acontecer. A tempestade é igual para todos. Portanto, construa a tua casa de forma que ela não caia. E essa rocha é Jesus. Jesus é a rocha eterna onde a gente deve alicerçar a nossa vida, a nossa casa, a nossa esperança, nossos relacionamentos. Quero convidar você para baixar a sua cabeça um instante. Eu não sei quais os desafios que você tem vivido, até porque nós acostumamos viver neste mundo, é muito comum as pessoas construir casas na areia, viver de aparência, viver de facilidade, de levar vantagem, de desculpas, de justificativas, e a gente consegue levar a vida bem com as nossas desculpas e justificativas. A gente julga sair muito bem a ponto de não precisar render a Deus. Mas isso resiste até o momento em que vem a chuva, o vento e os rios transbordam. A nossa casa não resiste, a nossa vida não resiste, se ela estiver alicerçada na areia. Por isso eu quero convidar você nesta noite a colocar a tua vida diante de Deus. Se a tua vida, a tua casa, teus sonhos, tuas esperanças
estão alicerçadas nessa rocha. Glorifique a Deus. Aproveite esse momento para dizer: Deus, que coisa boa, que oportunidade boa que o Senhor me deu. E eu tenho visto resultado, eu não tenho deixado de viver as tempestades, mas o Senhor tem me sustentado em pé, o Senhor tem me mantido na fé, na esperança. Mas se essa não é a tua realidade, veja que oportunidade boa que você tem hoje, de dizer para Jesus: eu quero que tu sejas o meu alicerce, o meu fundamento. Os homens podem decepcionar, frustrar, mas Jesus não. Jesus é aquele conselheiro amigo, Ele é o nosso sustento, é a nossa esperança, é a nossa razão de viver. Ele é tudo o que a gente precisa. Por isso, se você não tem se permitido, Jesus fazer parte da tua vida, não saia daqui hoje sem convidá-lo. Fala: Jesus, eu quero que tu faças parte da minha vida. Não importa o tempo que você está na igreja, pergunte o quanto que você tem experimentado dele. Porque pode ser que você esteja tanto tempo na igreja, mas você não sabe o que é viver esta vida em Deus, usufruir dessa graça, dessa bondade, desse amor de Deus. E nós precisamos de experimentar, porque o mundo ao nosso redor está carente, e eu e você somos agente de salvação, somos o canal de bênçãos para chegar a essas pessoas. O mundo não precisa de conhecimento, o mundo não precisa de vantagens, o mundo não precisa de você se autoafirmar. O mundo precisa ver corações quebrantados, rendidos no nome de Jesus. Ore alguns instantes silenciosamente. Apresente a tua vida a Deus. Vamos nos colocar em pé? Vamos encerrar o nosso culto? Muito obrigado às pessoas que nos visitaram. Obrigado você que veio, se dispôs. Obrigado a cada um de vocês que trabalharam na música, na recepção, com as crianças, com o nosso serviço de mídia, né? Obrigado. A igreja é esse mutirão de pessoas com ações diferentes, ministérios, dons, talentos diferentes, é que nós avançamos. Então, por favor, se engaje, né, de alguma forma, seja útil para o louvor da glória de Deus. Coloque a tua semana diante de Deus, seus desafios, seu propósito. Pense com que propósito você vai sair daqui, como que você quer influenciar. Lembre-se, tem muita gente, quem sabe até mesmo dentro da tua casa, pessoas que estão precisando de uma palavra de amor, de compaixão. Você é um missionário nato, você recebeu de Deus poder. Se apresente a Deus, colocando a tua semana, a vida da nossa igreja, nossas famílias, nossos planos de trabalho, tudo aquilo que a gente pretende fazer, para que nós possamos consagrar isso para o louvor da glória de Deus. Senhor, foi muito bom esse tempo. Obrigado, Deus, por cada ato deste culto. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Eu quero ministrar sobre cada um deles o teu melhor, ministrar o teu Espírito, Pai, sobre a vida deles, que a unção do teu Espírito venha sobre eles, sobre a casa de cada um deles. Ó Deus, que a tua presença em cada lar possa fazer a diferença, e que cada um deles possam fazer diferença em seus lares, no seu ambiente de trabalho, no seu ciclo de relacionamento. Que nós possamos influenciar, que nós possamos exalar o amor de Cristo, que nós possamos, Deus, ao invés de amaldiçoar, abençoar, que ao invés de nós apontar, nós possamos acolher, nós possamos estender nossas mãos, que a semana seja uma oportunidade do Senhor usar as nossas vidas, manifestar o teu poder em nós e através de nós. Que o Senhor possa tomar conta das necessidades de cada irmão, cada irmã, cada família. Que o Senhor possa suprir as necessidades em amor e graça. Que o Senhor possa trazer a paz e a alegria em cada casa. Abençoa aquelas pessoas que não puderam estar conosco,
Manifesta a tua graça na vida delas, Deus. Volte conosco para casa, nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. E Deus, traga sobre nós o teu melhor. Eu abençoo, eu oro, eu peço, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.